vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. É bom poder estar de volta depois de 2 fins de semana fora e transculturais, quer dizer, pelo menos um deles. Como os irmãos sabem, eu estive em Moçambique. Podes baixar um pouco? Lá ele está. Podes baixar um pouco. Como os irmãos sabem, eu estive em Moçambique. O objetivo era ir lá conhecer um contacto que tinha sido feito pela nossa irmã Augusta, e na altura que a Augusta ia com a Liliane a Moçambique. Acredito que os irmãos aqui mais antigos se lembrem disso. Isto há cerca de 2 décadas atrás, sensivelmente. E na altura, várias pessoas da Ação Bíblica estavam a ir a Moçambique, nomeadamente a irmã Augusta, a irmã Isabel Esteres, alguns conhecem aqui, ela é da igreja de Bias, e outras pessoas, e estavam a apoiar um trabalho que era feito num internato, com bastantes crianças. Entretanto, depois aconteceu um escândalo nesse internato, e a Ação Bíblica, as pessoas da igreja da Ação Bíblica que geralmente iam lá apoiar, e iam por períodos longos. Por exemplo, a Augusta chegou a ir por 2 períodos de ano e meio, ficava lá bastante tempo a apoiar nesse internato. E não só o internato, depois havia também pequenas igrejas ali à volta. Então a Ação Bíblica achou mais prudente, na altura, deixar de ir e fazer este apoio a pessoas que se revelaram não qualificadas para o ministério e que ainda assim continuaram a trabalhar. Então elas deixaram de ir. Passado todo este tempo, uma dessas crianças do internato, um desses jovens que lá estava, procurou entrar em contacto com os missionários de Portugal que iam lá. E essa criança, jovem, hoje em dia é um pastor. É um pastor lá, numa localidade, porque assim, em Moçambique nós encontramos 1 ou 2 centros urbanos no máximo, o resto é bastante rural, como devem imaginar. É um dos países mais pobres do mundo, muita miséria, muita pobreza. Então o pastor Afonso está em Zitundo, o posto administrativo de Zitundo, e ele entrou em contacto. A partir daí, a irmã Augusta, assim juntamente com outras irmãs também da igreja de Olhão e daqui de Faro, e a Lara também, não sei se a Lara está aqui ou está lá dentro agora, foi o ano passado a primeira vez lá. Organizaram um acampamento de crianças na altura, propuseram-se também a fazer a formação para monitores de crianças e também a dar formação em coisas práticas, como costura. Porque a sobrevivência lá é mesmo isso, não há trabalho com salário fixo em muitos lugares. E as pessoas nesses meios vivem das suas hortas, das suas machambas, que é como se diz lá, vivem das suas hortas e de biscates que vão fazendo. Então qualquer coisa que consigam fazer, que possa ganhar dinheiro, é bem-vindo. Então, nesse sentido, elas também se ofereceram para dar formação em costura e outras áreas. Passado um ano, havia ainda este desejo das irmãs a irem lá novamente. Nós aqui na nossa igreja, com os jovens, fizemos há uns anos atrás uma viagem missionária, em que os jovens que foram trabalhar num campo de refugiados sírios, e foi uma experiência bastante marcante para eles, e eu vejo a importância fundamental deste tipo de viagens, não só para quem vai receber os missionários ou as pessoas que vão na equipa missionária, mas também para quem vai. Abre os olhos em vários sentidos. E nós vimos que de facto foi bastante frutífero para aqueles que foram e que regressaram. Então é algo que nós queremos continuar a fazer, estas viagens de curta duração. E havendo esta possibilidade de Moçambique, eu quis ir primeiro conhecer o trabalho lá, porque havendo um investimento que não é pequeno, que ainda é grande, não é a mesma coisa que ires ali a outro país europeu, portanto, em termos financeiros é uma grande deslocação, e também em termos de investimento em trabalho mais social, como o que está a ser feito também lá, e ainda que seja de eventos evangelísticos, também o podemos fazer noutros lugares. Então, o ponto era tentar perceber, ok, vale a pena nós procurarmos investir aqui de uma forma mais visando médio e longo prazo. Okay? Então, nesse sentido, eu fui, juntei-me à equipa missionária que já lá estava, a equipa missionária ficou lá 20 dias, composta
pela Paula do Santana, pela Augusta, por um casal de uma igreja batista lá de cima, que é o João e a Amélia Martins. E depois foram também jovens, foi o Virgílio, da Igreja do Olhão, o Hugo, da Igreja do Olhão, e a Lara daqui de Faro. Quando eu cheguei, eles estavam de saída, os jovens, por causa da universidade, e eu juntei-me a eles lá. Foi feito um acampamento de crianças, foi feito um acampamento de jovens, foi dada formação a monitores, demos formação também à liderança, e pronto, eu não vou gastar mais tempo a falar sobre o trabalho lá, mas uma das conclusões a que nós chegamos é que para haver de facto um trabalho eficiente lá, ainda que lá esteja o pastor Afonso, o conhecimento bíblico lá, ou pelo menos na generalidade, podemos dizer assim, obviamente que não é em todo lugar nem com toda a gente, mas na generalidade o conhecimento bíblico é muito baixo, é muito raso. Há muitas igrejas, é verdade, mas como dizia a Liliane, há quilómetros na horizontalidade, na superfície, mas depois na profundidade é muito pouco. Então há uma necessidade muito grande de trabalhar discipulado, de ensinar as coisas básicas da fé cristã. Um dos testemunhos que foi dado por um dos jovens, eu fiz o relatório no grupo de membros da igreja, partilhei relatórios todos os dias, ou tentei, acho que foram todos os dias. Um dos jovens que foi em encontro de jovens diz que lá ouviu pela primeira vez que ele, como crente, deve apenas se casar com uma mulher que seja crente. Que ele se deve guardar puro até o dia do casamento. Então, isso são coisas que nós aqui temos por sabidas, de forma genérica, mas lá esse tipo de conhecimento faz falta. Então, uma das conclusões a que chegamos, e esse será o próximo passo, isto para dar um feedback à igreja, um dos próximos passos é vermos a possibilidade de pessoas ficarem lá de forma mais prolongada. Porque só ir por estas viagens curtas, o efeito que isso vai trazer em termos de profundidade e em termos de médio e longo prazo é muito pequeno. É bom, é útil. Houve pessoas que manifestaram querer seguir Jesus, glória a Deus por isso, mas depois é preciso muito mais do que isso. Okay? É preciso sedimentar, é preciso ajudar a crescer. Então, nesse sentido, o próximo passo será poder perceber se há pessoas que podem ficar lá por períodos grandes de tempo. Ficar lá 6 meses, vir 1 ou 2, voltar 6, 8, ficar lá 1 ano, enfim. Então, há pessoas que têm esse desejo, como a Augusta, por exemplo. Então, esse será o próximo passo que nós estamos a estudar. E depois também eu vou procurar me encontrar com o Afonso, com o pastor Afonso, numa base regular, para estudar em primeiro lugar com ele a Bíblia e depois colocá-lo em contacto com livros, para ele poder aprofundar também o seu conhecimento. O objetivo é que nós possamos ter ali uma igreja que seja firme, sólida, uma igreja que seja saudável. Aí sim vale a pena investir. Coisas pontuais só pode ter o seu lugar, mas aí é preciso mais do que isso. Okay? Então, nesse sentido, este é o ponto de situação. Orem por isso, que Deus possa nos conduzir àquilo que possamos vir a fazer. Eventualmente organizaremos mais viagens de curta duração para lá, que faz falta pessoas para ajudar em várias coisas, várias dinâmicas, vários aspectos logísticos, aspectos também de ensino, etc. Então, serão realizadas, em princípio, se a coisa for para a frente, mais viagens. Então, haverá oportunidade também de irmãos e irmãs que queiram ir. Passar um tempo completamente diferente daquilo que conhecem. Num contexto absolutamente inóspito, literalmente selvagem, em muitos aspectos, de grande miséria, mas, ao mesmo tempo, uma das coisas mais belas é a abertura que as pessoas têm para ouvir o Evangelho. Houve um dia que foi feita a formação para as pessoas irem evangelizar e as pessoas da igreja foram evangelizar. E ali nas imediações, nas casas à volta. E as pessoas queriam ouvir. As pessoas puxavam uma cadeira e diziam para eles sentarem e falarem mais sobre o Evangelho, sobre Jesus. Então é um contexto totalmente oposto daquilo que nós encontramos na nossa sociedade secular. É verdade que é um contexto muito inóspito em vários sentidos, com uma grande carga espiritual ao mesmo tempo, com muito ocultismo, muita bruxaria, com os curandeiros, mas ao mesmo tempo um lugar de grande oportunidade. Então fica lançado o desafio para os irmãos que um dia gostassem de ir passar um tempo lá. Certamente haverá oportunidade. Nós, com o grupo de jovens, alguns dos jovens estamos a preparar isso, eles já estão a trabalhar imenso tempo, a juntar dinheiro para isso, já juntaram alguns recursos, mas dos demais irmãos que também, depois futuramente haverá certamente oportunidade para isso. Porque a missão foi-nos dada, e é disso que temos estado a falar no livro de Atos dos Apóstolos.
E é para aí que nós vamos agora. E na passagem que nós estudámos a última vez, nós iniciámos a última grande secção do livro de Atos. Então nós vamos nos chegando ao fim do livro de Atos. Chegamos à secção que vai nos relatar a prisão do apóstolo Paulo. Primeiro em Jerusalém, depois Cesareia e por fim ele vai chegar a Roma. E até aqui, nas 3 primeiras grandes secções do livro, Lucas, que é o autor deste livro de Atos, Lucas descreveu o começo, o início da vida e do ministério dos seguidores de Jesus, que começa em Jerusalém, mas que depois se expande e com o avanço da narrativa vamos vendo o Evangelho, a Igreja se expandir para a Samaria, para o Chipre, para a Ásia Menor e posteriormente, finalmente, para a Europa. E isto revela exatamente o cumprimento da missão de levar o Evangelho até aos confins da terra. Foi isso que Deus pediu, foi isso que Jesus pediu quando estava a ascender aos céus. Que Ele daria poder, que Ele daria do seu Espírito para isto. O Espírito de Jesus foi dado para isto, para ser testemunha do Evangelho em todo o lugar desta terra. O Espírito de Deus foi dado para isso. O poder é para isso. O poder, mais do que para situações de resolução de situações nossas difíceis em que necessitamos de um milagre, o Espírito Santo foi dado principalmente para que igrejas sejam estabelecidas, para que pessoas conheçam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E entre esses discípulos que foram usados por Deus, destaca-se o apóstolo Paulo. Na primeira parte de Atos destaca-se o apóstolo Pedro, depois o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipa, ele plantou diversas igrejas. Diversas igrejas, algumas delas que nós conhecemos das epístolas do Novo Testamento que nós temos, Corinto, por exemplo, Tessalónica. Outras que não temos epístolas, como Bereia, por exemplo. Então Paulo plantou várias igrejas com a sua equipa e fortaleceu essas igrejas. Ele fez 3 viagens missionárias, de plantação e de fortalecimento. E nós vemos que esta é a missão da igreja. Evangelizar e edificar, evangelizar e edificar, evangelizar e edificar. Plantar e fortalecer. Okay? Evangelizar e edificar. E depois destas 3 viagens missionárias, o apóstolo decidiu voltar para Jerusalém, para levar uma oferta para os irmãos carentes da Judeia. Ele levantou ofertas, recursos nas várias igrejas que ele passou, na Ásia Menor, na Europa, e depois de levar essa oferta para os irmãos pobres da Judeia. E em Jerusalém o que é que acontece? Que foi o nosso texto que vimos da outra vez. O apóstolo Paulo reuniu-se com a liderança da igreja, com Tiago e com os demais presbíteros, ou pastores, são sinónimos, ou bispos, também é sinónimo. E neste encontro, a liderança da igreja de Jerusalém vai dizer que há rumores contra Paulo. Vão dizer, Paulo, andam a dizer que tu estás a ensinar que tanto os judeus quanto os gentios têm que se afastar, têm que abandonar, têm que deixar a lei de Moisés. Só que isso era uma mentira. E eles sabiam que era uma mentira e por isso eles querem que Paulo passe a mensagem de que é o contrário. E então havia 4 cristãos judeus que estavam a cumprir um voto que tinham feito e por isso tinham que cumprir alguns rituais no templo. E então a liderança da igreja de Jerusalém vai dizer, Paulo, junta-te a eles, vai ao templo de Jerusalém, junta-te aos rituais que eles vão fazer para que as pessoas entendam que tu respeitas a tradição, que tu respeitas a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo aceitou a sugestão. E nós hoje vamos ver o desfecho dessa ida ao templo. Em que apesar de toda a prudência e de toda esta intenção de passar a imagem contrária, o apóstolo Paulo vai encontrar um ambiente altamente violento e perigoso para a sua vida. O apóstolo Paulo vai ser preso. Agora, diante deste cenário de extrema violência com o qual ele vai se deparar, o apóstolo Paulo podia se ter rendido ao desespero. Mas ele permaneceu uma testemunha fiel e usou o caos em que se encontrava para, uma vez mais, anunciar as boas notícias da salvação em Jesus. Então hoje nós vamos ver como podemos ser testemunhas fiéis. 4 características de testemunhas fiéis. Como podemos ser testemunhas fiéis na missão que Deus nos deixou para a expansão do reino. Foi essa a missão que recebemos. Fazermos discípulos de Jesus na nossa casa, no trabalho, na sociedade, no mundo. Essa é a nossa missão e para tal nós temos que ser intencionais, porque se esperarmos que as coisas aconteçam por si próprias, não vão acontecer. Entregamos já a nossa rotina, ao nosso dia-a-dia, vamos levando as nossas coisas da nossa vida, as coisas, e o tempo simplesmente vai passando. Temos que ser intencionais. E mais intencionais ainda temos que ser quando nos encontramos em momentos adversos, duros, difíceis, quando as circunstâncias são duras. Deus vai sempre fazer avançar os seus propósitos.
Deus fará sempre avançar os seus propósitos. Nada trava a mão de Deus, nada trava a soberania de Deus. Agora, a nós cabe-nos mover em obediência no desenrolar dos propósitos de Deus. Então vamos lá ao nosso texto. Para já leremos os versículos 18 a 26 do capítulo 21. Atos 21, 18 a 26 para já. Desculpem, não é 18 a 26, é 21, 27 a 36. 21, 27 a 36. 18 a 26 foi a pregação passada. Atos 21, 27. E diz assim: Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram. Viram quem? O apóstolo Paulo. No templo. Provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda a parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles. E quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. E na multidão os gritavam de um modo, outros de outro. Sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo seguia gritando: mata-o. Até aqui. Então, uma semana depois daquele encontro com Tiago, como eu acabei de dizer, e com os líderes da igreja de Jerusalém, o apóstolo visita o templo com um grupo de judeus, exatamente para cumprir aqueles rituais e passar a mensagem de que ele respeitava a tradição mosaica dele, que ele não ia contra a tradição judaica. E quando ele vai lá, um grupo de judeus que vinha da Ásia, onde ele tinha estado a plantar igrejas, possivelmente judeus que já tinham andado atrás dele, ao verem-no lá, eles estavam lá por causa da festa do Pentecostes, era Pentecostes, então todos os judeus tinham que se deslocar da dispersão dos países já à volta para irem até ao templo, para participarem das festas. Então eles estão ali para o Pentecostes. E eles veem Paulo, reconhecem Paulo, eles sabem quem Paulo é, sabem que Paulo tem andado a plantar igrejas, sabem que Paulo tem andado a converter judeus para o cristianismo. E ao verem Paulo, eles agitam a multidão e prendem-no. Os judeus da Ásia convocaram outros judeus, pediram: venham nos ajudar. Eles identificaram logo Paulo. Eles disseram que Paulo era um mestre que andava a ensinar judeus e gregos nas cidades da província da Ásia, e não só fora dela, contra a tradição, contra a lei e contra o próprio templo. E além disso ainda o acusam de que ele naquele momento está a profanar o templo. Então são feitas 5 acusações contra Paulo. Primeira, Paulo ensina contra o povo de Israel. Só que o apóstolo Paulo sempre procurou pregar nas sinagogas antes de se dirigir aos gentios. Só que os seus ensinos, como por exemplo de que os judeus são pecadores tal e qual como os gentios, esta afirmação de que os judeus são exatamente iguais, são feitos da mesma natureza, têm o mesmo problema, têm o mesmo pecado que os gentios, mesmo eles tendo a circuncisão, esse ensino poderia ser interpretado de forma distorcida como um ensino contra o povo judeu. Imaginem um judeu ouvir que eles são iguais aos gentios diante de Deus. Para o judeu, o gentio era como um cão, era desprezível, era inferior. E Paulo está a dizer: vocês são tão pecadores quanto eles. Então podia ser distorcido o ensino de Paulo, não era isso que Paulo estava a dizer. Ele não estava a ensinar contra os judeus. Segunda acusação, eles diziam que Paulo ensinava contra a lei. E como nós vimos, a preocupação da liderança da igreja de Jerusalém era rumores infundados que andavam a ser ditos acerca de Paulo, de que ele ensinava contra a lei. Terceira acusação, Paulo ensina contra o templo. Paulo pregava que Jesus foi enviado por Deus como o Messias de Israel, que veio para morrer, que ressuscitou e que o seu sacrifício é definitivo, é completo e é suficiente para perdão e expiação dos pecados. Ou seja, por implicação, isso significava que o templo
E tudo aquilo que acontece no templo, como sacrifício de animais e rituais de purificação e cerimónias de purificação, já não eram necessários. Então o templo era desnecessário. Essa é a implicação de afirmar que Jesus é o sacrifício derradeiro. Só que Paulo não afirmava abertamente que era contra o templo. Ele pregava Jesus, mas ele não pregava contra o templo. Quarto, Paulo introduziu gregos no templo. É a acusação que é feita contra ele. No versículo 29 percebemos que eles estavam a referir a Trófimo, pensando que o apóstolo Paulo o tinha levado para o templo. Quem era Trófimo? Trófimo era um efésio não judeu, era gentio. E isto mostra o quê? Que eles conheciam Trófimo. Porque eles viram aquele homem com Paulo e disseram, Paulo introduziu um gentio dentro do templo. É porque eles conheciam Trófimo. Eles sabiam que ele não era judeu. E pensavam que Paulo o tinha levado para dentro do templo. Porque os gentios não podiam entrar dentro de determinadas áreas do templo. Era vedado, era exclusivo para judeus. E ao fazer isso, se um gentio entrasse dentro do templo, estaria a profanar o templo. Daí a quinta acusação. Paulo está a profanar o templo. E esta acusação decorre da acusação de que Paulo levou um gentio para os pátios internos do templo. E esta acusação implicava em condenação à morte. A pena por se levar alguém gentio para o templo seria a morte. A impureza do templo, porque o templo passaria a ficar impuro, iria exigir que houvessem rituais de purificação e que houvesse uma rededicação do templo. Então era uma coisa grave. Mas era falso. Paulo não levou ninguém para dentro do templo. Agora, com estas acusações, obviamente, que a cidade fica empolvorosa, que a cidade fica agitada. Uma grande multidão juntou-se, prenderam o apóstolo Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Profanar o templo era uma ofensa séria, tanto que dava morte, como eu disse. Além disso, lembrem-se, é Pentecostes. A cidade está cheia de judeus que vão lá para celebrar num ambiente religioso de dedicação, de consagração, de entrega. Então, é natural que se crie uma grande agitação, porque alguns estão a dizer que alguém está a profanar o templo. É natural. O zelo deles vem ao de cima. Só que a notícia deste tumulto chegou aos ouvidos do comandante romano. E ele intervém na situação, ele convoca os centuriões, os seus soldados. Isto poderá ter envolvido cerca de 200 homens para restabelecer a ordem, para colocar a ordem na cidade. Porque os romanos eram responsáveis pela cidade, a cidade estava debaixo do império do jugo romano. E assim que os judeus viram os soldados, o que é que eles fizeram? Pararam de fazer o quê? De espancar Paulo. Eles não só o prenderam, amarraram, eles estavam a espancá-lo. Eles queriam fazer-lhe a folha. Eles queriam matá-lo. Eles queriam matá-lo. O comandante então aproximou-se do apóstolo, leva-o sob custódia, prende-o algemado com 2 correntes a 2 soldados. E depois de o prender, o comandante perguntou aos judeus que ali estavam qual era o crime daquele homem. O que é que ele havia cometido? Quem é que ele era? A multidão vai responder, só que vai ser uma confusão danada. Cada um vai gritar a sua coisa, cada um vai falar a sua coisa. Informações distintas são dadas, então gera-se um ambiente de grande confusão. E o comandante não consegue chegar a uma conclusão de quem ele é, aquele homem, e qual o crime que ele terá cometido. E por isso o comandante decide trazer Paulo para interrogá-lo. Levá-lo à fortaleza. Só que o transporte para a fortaleza foi impedido pela violência da multidão. Então o apóstolo teve que ser carregado pelos soldados. A segurança do apóstolo estava ameaçada. A intenção da multidão era clara como a água. Eles queriam que Paulo morresse. Tal como as multidões exigiram de Pilatos a execução de Jesus, nós vemos aqui a multidão a exigir a execução do apóstolo Paulo. Tal e qual. Igualzinho. Matam. Era o que as pessoas gritavam. Tal como gritaram, crucificam. Veremos o que acontecerá nos próximos versículos. Vamos lá, 37 a 40. Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? E ele respondeu: sabes a língua grega? Por acaso tu não és o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo disse-lhe: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante deu-lhe permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. E a seguir já vamos ver o discurso de Paulo. Então, antes de Paulo ser levado para a fortaleza, ele pediu autorização para falar à multidão. A interpelação que Paulo fez ao comandante foi em grego, e isto surpreendeu o oficial, não estava à espera que ele falasse grego. O grego era a língua oficial, ou a língua que os oficiais romanos
falavam nas cidades do Mediterrâneo Oriental. Então Paulo, sabendo disso, dirige-se a ele em grego. O oficial romano pensava que o apóstolo era um egípcio, que andava a promover revoltas e insurreições. E Paulo diz que não, diz que ele é um cidadão de Tarso, uma cidade importante no Império, uma cidade que demonstrava submissão ao imperador e que já tinha demonstrado ajuda ao imperador. Portanto, não era uma cidade qualquer. Paulo não é uma pessoa qualquer. Paulo é um cidadão romano. É isso que Paulo está a dizer, de uma cidade importante. Ele não é um egípcio. Então Paulo pede ao comandante permissão para se dirigir à multidão, junto à escadaria da Fortaleza Antónia. E esta poderia ser a última oportunidade que Paulo teria para se dirigir ao povo judeu e falar de Jesus. A última oportunidade. E Paulo quer falar. Imaginem, Paulo em pé, na escada, depois de espancado, após escapar por um triz com vida. Ele olha para a multidão de judeus que o estava a espancar e que o queria ver morto, e dirige-se a eles, em hebraico, uma língua que o oficial romano não entenderia. Agora vamos, capítulo 22, do 1 ao 21. Diz assim: irmãos e pais, ouvi a minha defesa que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei dos nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até à morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. E o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho, já próximo de Damasco, por volta de meio-dia, de repente, do céu, brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, o que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro. E pondo-se de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu vi. Então ele disse: o Deus dos nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Pois serás sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que demoras? Levanta-te, sê batizado, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão. E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Até aqui. Então aqui temos o discurso de Paulo. Paulo dirige-se aos judeus que estão ali, àquela multidão enfurecida, e ele pede a atenção deles. E o facto de Paulo ter proferido o seu discurso em hebraico ou aramaico fez com que este efeito acontecesse. As pessoas não estavam à espera. As pessoas ficaram em silêncio, ouviram o seu discurso em hebraico. E Paulo começou a sua defesa com uma breve narrativa autobiográfica. Ele primeiro falou de onde cresceu, como foi educado, dos versículos 3 a 5. No versículo 3, o apóstolo fala das suas origens, da sua educação, das suas virtudes como um judeu. Paulo diz que é um judeu nascido em Tarso, com uma educação privilegiada em Jerusalém, sob o ensino do famoso rabino Gamaliel. E essa educação, diz ele, era séria, era fiel à tradição da lei mosaica. E além disso, o apóstolo Paulo descreve-se a si mesmo como sendo zeloso da lei. Tal como ele diz que era nas suas epístolas, como em Gálatas 1,14. E ele faz o que? Ele identifica-se com os seus ouvintes. Ele está a dizer: eu era zeloso da lei. Ele descreve-se a si mesmo tal como são os seus ouvintes. Tal como aqueles judeus estavam empenhados em seguir a Deus e aos seus mandamentos. Paulo está aqui a fazer uma identificação com eles. E na segunda parte da sua nota biográfica,
ele descreve como o seu zelo, como a sua seriedade no judaísmo, o levou, inclusive, a perseguir os seguidores de Jesus. Paulo testemunha aqui como algemou, como prendeu os crentes, em colaboração com o sumo sacerdote, com o sinédrio. E o apóstolo destaca esses elementos da sua história para sublinhar o quê? Para sublinhar exatamente o seu compromisso com o judaísmo, para demonstrar que ele nem sempre foi um seguidor de Jesus. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo deixa claro qual era a sua posição social, porque não era qualquer um que se movia no meio da elite religiosa, do sinédrio, do sumo sacerdote. Então Paulo está a dizer que ele não era um judeu qualquer, era um judeu zeloso, com uma elevada posição social. E ele queria que os seus ouvintes judeus zelosos soubessem disso. E a parte mais longa do discurso de Paulo diz respeito à exposição dos factos da sua conversão a Jesus. E vai-se iniciar com o relato do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Já falámos disto no capítulo 9. Aqui há elementos, há informações ligeiramente diferentes. Paulo descreve como ele foi envolvido por uma luz intensa em pleno meio-dia. Ou seja, não foi um sonho. Foi um acontecimento objetivo que aconteceu durante o dia. Como reação à luz, ele diz que caiu no chão e uma vez caído ouviu uma voz que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo respondeu com outra pergunta. Perguntou: quem és, Senhor? E o orador do céu, o orador divino, identificou-se como Jesus. E o apóstolo Paulo assim informa desta maneira que ele conheceu Jesus. Que ele conheceu Jesus depois de ele ter sido executado exatamente naquela cidade, em Jerusalém. Que ele conheceu Jesus enquanto os seus perseguidores, as pessoas perseguidas de Jesus, eram maltratadas. Ele conheceu Jesus. Paulo também informa os seus ouvintes que esta experiência não foi vivida sozinho, havia testemunhas. Ele disse: outras pessoas estavam lá, outras pessoas viram a luz. E o apóstolo relata a pergunta que fez a Jesus: Senhor, o que farei? E esta pergunta já é um reconhecimento da autoridade de Jesus por parte de Paulo. E reflete a disponibilidade que Paulo tem para aceitar as orientações que pudessem ser dadas. Paulo está a dizer àquelas pessoas que aquele Jesus que eles crucificaram, que foi crucificado naquela cidade, que ele, a partir desse momento, o reconheceu como Senhor e estava-se a colocar como disponível para aquilo que Deus quisesse fazer dele. E Jesus apenas lhe disse o próximo passo. Jesus não lhe disse tudo. Jesus disse o próximo passo: vai para Damasco e vais lá receber orientações do que fazer a seguir. E Paulo foi. Paulo estava cego. Então ele teve que ser conduzido por aqueles que estavam com ele. E na segunda parte da descrição de Paulo, da sua conversão, nós encontramos o relato da comissão que lhe foi dada por Deus para ser testemunho de Jesus. Primeiro, ele descreve como recuperou a vista. Ele foi acolhido por um homem, e Paulo faz questão de dizer que era um judeu piedoso, ou seja, tal como os seus ouvintes. Houve um judeu piedoso que o recebeu, chamado Ananias, que orou por ele e ele recuperou a visão. Ele foi batizado também por Ananias. Este judeu piedoso disse-lhe que Paulo tinha sido escolhido para conhecer a vontade de Deus, para ver o justo que é Cristo, para ouvir a voz de Jesus com o objetivo, ser testemunha do que viu, do que ouviu. Aquele encontro que ele teve com Jesus, a percepção de que o Jesus crucificado em Jerusalém era o Messias de Israel, crucificado para perdão e salvação dos pecados do seu povo. Esse Jesus estava a enviá-lo para ele falar dele. Na terceira secção do discurso de Paulo, é relatada uma visão que ele teve durante uma visita a Jerusalém. Não esta agora que estamos a tratar no nosso texto, uma outra visita no passado. E nessa visão ele viu Jesus. E Jesus mandou-o sair de Jerusalém. Com pressa, ele diz: apressa-te e sai da cidade. A razão? Não aceitariam o testemunho dele. Isso significa que Paulo obedeceu a ordem de Jesus transmitida por Ananias. Ele foi testemunha do encontro com Jesus. E esta saída apressada de Jerusalém corresponde à afirmação de Paulo em Gálatas 1:18, acerca da primeira visita que ele fez a Jerusalém 3 anos depois de se converter. O ministério de Paulo de ser testemunha de Jesus era para ser fora de Jerusalém, não era em Jerusalém. Agora, Paulo vai argumentar com Jesus nessa visão. Ele descreve. Paulo argumenta. Ele descreve como respondeu a esta ordem de Jesus. Paulo destacou nessa resposta que deu a Jesus que ele em Jerusalém era conhecido exatamente por ser um judeu zeloso, por prender e espancar os crentes, por ter estado presente e ter aprovado a morte de um desses crentes, Estevão. Ou seja, Paulo, por outras palavras, estava a argumentar que ele tinha um testemunho de vida
Tal tinha sido a transformação da vida dele, que antes era um judeu perseguidor de crentes ao ponto de estar e aprovar a morte de um crente, e agora foi transformado. O testemunho dele seria eficaz para falar àqueles homens, porque ele era um deles. É isto que Paulo está a argumentar com Jesus. A transformação de vida dele seria um argumento forte para convencer os judeus de Jerusalém que o conheciam, porque Paulo era conhecido em Jerusalém. Mas Jesus disse, não, vais ser minha testemunha junto dos gentios. Vais para longe. E aí confirma a comissão dada quando ele se converteu. Porque Jesus já tinha dito isso, Jesus volta-lhe a dizer. E aqui termina o discurso de Paulo. Vamos ver, não hoje, para a próxima, quando Paulo diz que a missão dele é levar o Evangelho aos gentios, a multidão fica louca. O discurso acaba aí. Paulo nem continua, nem tem hipóteses de continuar. Okay, nesta passagem, é a passagem que nós vemos Paulo livre pela última vez, no livro de Atos. O apóstolo estava em Jerusalém para levar uma oferta aos irmãos pobres da região da Judeia. E fruto de uma resolução que foi feita para apaziguar os judeus que andavam a fazer acusações contra Paulo, ele vai ao templo e ele é preso. Identificam-no como alguém que ensina contra a lei de Moisés, contra o templo, e acusam-no de profanar o templo. Só que as coisas estavam a acontecer exatamente como o Espírito Santo tinha dito a Paulo que ia ser. Diz Paulo, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá ali, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo sabia para o que ia. Atos 20, 22, 23. Paulo sabia para o que ia. Lá estava ele agora, acorrentado em Jerusalém. No entanto, essa seria a forma como o apóstolo Paulo seria levado até Roma. Não era de outra forma, era por meio de todas estas situações adversas. Ele tinha que testemunhar de Jesus em Roma. E Jesus vai lhe dizer isso a certo momento mais à frente, que ele tem que testemunhar do Evangelho em Roma. Então Lucas, desta forma, está a mostrar aos seus ouvintes originais, aos seus leitores originais, os processos e as circunstâncias que conduziram o apóstolo Paulo até Roma, cumprindo exatamente o plano de Jesus de levar o Evangelho até aos confins da terra. Por mais duros e difíceis que tenham sido os momentos, que tenham sido as circunstâncias nas quais Paulo se encontrou, ao ponto de morrer, de ser espancado, ele perseverou fiel à chamada que Jesus lhe confiou. E a partir deste relato nós vemos como a missão da expansão do reino acontece e como as testemunhas fiéis de Jesus se movem nesta missão, neste desenrolar dos propósitos de expansão do reino de Deus. Então vamos ver 4 características de uma testemunha fiel à luz deste texto. Primeira, confia na soberania divina. Vejam, o apóstolo Paulo não procurou ser preso. Ele não arranjou confusões de forma intencional, de forma planeada. Ele foi acusado injustamente por profanar o templo, de introduzir um gentio lá dentro. Era mentira. Só que judeus carregados de ódio, de preconceito para com Paulo, fruto do seu ministério na Ásia, de ter plantado igrejas lá, levantaram falsas acusações, incitaram a multidão para espancar o apóstolo. Era injusto o que estava a acontecer. O apóstolo estava a ser vítima de um ódio que queria a sua morte, que queria o seu assassinato. Paulo não podia controlar estas circunstâncias. A verdade até é que dentro daquilo que estava dentro do controlo das circunstâncias de Paulo, aquilo que estava dentro do seu controlo, Paulo tentou minimizar a percepção dos outros em relação a si próprio. Ele foi ao templo exatamente para cumprir rituais, para demonstrar respeito pela tradição judaica. Ele queria apaziguar os ânimos contra ele. Então Paulo não alimentou esta confusão. Agora, da mesma forma que ele não controlou as acusações, a violência que foi levantada contra ele por parte das multidões, o apóstolo Paulo também não previa a intervenção dos oficiais romanos que o iriam prender, porque essa seria a forma que ele iria parar a Roma. Se essas falsas acusações não tivessem surgido, o apóstolo não teria sido resgatado pelo comandante e a partir daí não se desencadearia todo o processo que o levaria até Roma. Em todo o tempo, Deus estava a cumprir os seus propósitos. Em todo o tempo. Mesmo no meio da perseguição. Mesmo no meio de tentativas maldosas, pecaminosas, destrutivas de pessoas que queriam calar a mensagem da salvação no nome de Jesus. Deus
cumpre os seus planos sempre, sempre. Da mesma forma, sabemos que na nossa vida nós não controlamos circunstâncias. Ou não controlamos todas as circunstâncias. Há coisas que estão debaixo do nosso controle. Mas se formos ver, muita coisa está fora do nosso controle. Somos chamados a agir com prudência, sim, com a maior das prudências, buscando dentro daquilo que é razoável, daquilo que Deus pede, paz com toda a gente. Somos chamados a isso. Mas mesmo com todas as cautelas, não quer dizer que não chegarão momentos em que seremos incompreendidos ou perseguidos. A nossa parte é buscar a paz com todos. Mas ainda assim, isso não é garantia de que não seremos perseguidos ou incompreendidos. Haverá momentos em que perceberemos que o caos está instalado. E que as coisas estão completamente fora do nosso controle. Há momentos na vida que parece que as coisas estão fora do nosso controle. E nesses momentos temos duas opções diante de nós. Ou ficamos desesperados diante daquilo que nós não controlamos e que está a correr muito mal, ou então confiamos que há um Deus soberano que controla todas as coisas até ao ínfimo detalhe, para o cumprimento dos seus planos. Como nós vemos no nosso texto, o apóstolo não se entregou ao desespero. Não o entregou. Ele tinha noção clara que o esperava em Roma. Ele tinha expectativas adequadas em relação à sua vida. Ele agiu com responsabilidade, ele agiu com sabedoria diante daquilo que estava sob o seu controle, mas diante daquilo que não estava sob o seu controle, ele sabia que estava sob o controle de Deus. Ele tinha expectativas adequadas. Ele sabia o que ia acontecer. Jesus, durante o seu ministério na terra, tinha expectativas adequadas também. Ele sabia aquilo que o esperava, aquilo que o aguardava. E no meio da perseguição, de falsas acusações, Jesus também não se deixou desesperar. E lembrem-se, ele era homem como nós. É verdade, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Tentado em todas as coisas, tal como nós. Certamente ele foi tentado ao desespero, mas ele não sucumbiu. Ele entregou-se e submeteu-se à soberania divina. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus disse no jardim do Getsémani. Jesus tinha as expectativas ajustadas. Ele sabia que a sua mensagem, ele sabia que a sua pessoa suscitariam ódio e perseguição. E Jesus deixou-nos um aviso. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrem-se da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 18 a 20. Confiar na soberania de Deus não significa necessariamente que somos apanhados totalmente de surpresa pelas circunstâncias. Ou seja, devemos ter expectativas ajustadas quanto ao que esperar quando somos fiéis e obedientes a Deus. Quando somos fiéis e obedientes a Deus, não devemos estranhar que nos queiram mal. Não devemos estranhar que o inferno se levante contra nós. Não devemos estranhar que o diabo se levante contra nós. Não devemos estranhar que pessoas que estão à nossa volta, que veem as suas consciências acusadas pela nossa integridade e pelo nosso testemunho, se levantem contra nós. Não devemos de estranhar. Naturalmente não sabemos o desfecho das situações. Paulo sabia que ia para Roma porque Deus lhe revelou de uma forma sobrenatural e especial. Nós podemos não saber aquilo que nos aguarda antes de sermos chamados a estar com Jesus. Mas nós sabemos que nada pode impedir e frustrar os planos de Deus. Sabemos ou não? Nada pode impedir e frustrar os planos de Deus. E ao mesmo tempo sabemos que pessoas poderão se opor, que o inferno pode se levantar, a nossa carne se levanta, pessoas à nossa volta se levantarão contra nós na medida em que vivemos uma vida de fidelidade a Deus. Por isso podemos esperar oposição. Mas ao mesmo tempo também podemos esperar que todos os propósitos de Deus para a nossa vida se concretizarão. Por todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Dessa forma, com expectativas ajustadas, de que nós não esperamos que o melhor está por vir circunstancialmente, mas o melhor está por vir eternamente e da parte de Deus, em bênçãos que Ele derrama na sua presença, que Ele nos traz, no conforto que Ele nos traz através do seu Espírito, da sua palavra, da sua igreja, mas que circunstancialmente as coisas podem piorar, até ao fim. Podem piorar. Temos de ter expectativas adequadas. A nossa vida cristã, como dizia o nosso irmão Pinheiro, e fomos lembrados disso no funeral da nossa irmã Henriette, a vida cristã não é um passeio à beira-mar. Temos que ter expectativas ajustadas, porque se não tivermos, vamos cair em murmuração, vamos ficar frustrados, vamos entrar em autocomiseração, vamos entrar em vitimismo, vamos murmurar, vamos desesperar, vamos ficar depressivos, ansiosos.
Sejamos fiéis àquilo que Deus pede de nós. Vivamos um casamento fiel. Leiamos as Escrituras, dediquemos à oração, sejamos intencionais sacrificialmente na vida de igreja, testemunhemos àqueles que se cruzam connosco acerca do Evangelho e esperemos a oposição. Em tudo isso, até no casamento às vezes. Mais cedo ou mais tarde, em menor ou maior intensidade, esperemos a oposição. Em todo o tempo, entreguemos à soberania divina. Nunca seremos testemunhas fiéis se não tivermos este facto diante de nós, que Deus controla tudo na nossa vida. O tempo todo. Não é às vezes, é sempre. E quanto mais confiarmos que Deus está no controle das circunstâncias da nossa vida, mais intencionais seremos na nossa obediência. Mais vamos utilizar as circunstâncias em que estamos para servir a Deus. Porque sabemos, se Deus me colocou aqui, é porque os seus propósitos me trouxeram para aqui. Isto leva-nos ao segundo ponto de como podemos ser testemunhas fiéis ao que Deus pede de nós. Primeiro, confiar na soberania de Deus. Segundo, transforma o caos em oportunidade. Transforma o caos em oportunidade. Sabemos que Deus está no controle de todas as circunstâncias, traz-nos um antídoto para o desespero. Mas também nos traz sensibilidade para vermos que o caos, na verdade, pode ser um palco, uma plataforma para anunciarmos quem Deus é e aquilo que Ele faz. A vida de José é um exemplo marcante nesse sentido, para aqueles que conhecem a vida de José. José viu-se numa sequência de eventos que estavam completamente fora do seu controle. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi falsamente acusado pela sua patroa, foi preso, depois fez o favor a uma pessoa que foi presa e que foi liberta. Essa pessoa disse que queria cumprir esse favor, não cumpriu, ele continuou esquecido naquela prisão. Em todo o tempo José permaneceu fiel a Deus. No fim, Deus lhe levou a uma posição de autoridade. A segunda posição de maior autoridade no Egito. Tornou-o o segundo homem mais poderoso do Egito. E a dado momento, as circunstâncias, nomeadamente uma fome que se abateu sobre toda a terra, fez com que houvesse um reencontro entre os irmãos que o venderam e ele próprio, José. Só que agora José no trono e eles na condição de miséria. José nesse momento não os tratou com amargura nem com vingança. Ele usou tudo o que aconteceu no caos para ter uma plataforma de bondade. Ele usou das circunstâncias difíceis e duras para ser bom para todo um povo, para vários povos ali à volta, ao gerir de forma sábia os recursos materiais que o Egito tinha, a fim de abençoar não só o Egito, mas os outros povos que fossem até ao Egito. E ele testemunhou acerca de Deus e da sua ação soberana aos irmãos que estavam ali à frente dele. Vejam o tamanho da fé de José. Ele diz: não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe para a salvação de muitos. E José aproveitou tudo isso para falar acerca deste Deus soberano. Nós temos que estar prontos para dar testemunho da esperança que temos. Como nos advertiu o apóstolo Pedro, santifiquem a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E vejam, interessante este versículo. Pedro está a dizer, santifiquem a Cristo no vosso coração. Ou seja, elevemos Cristo, separemos Cristo no nosso coração. Como? Como é que fazemos isso? Ele diz, estejam sempre preparados para falar da esperança que vocês têm. Para evangelizar. Temos de estar sempre prontos para falar de Deus e de quem Ele é. E em especial nos momentos duros e difíceis. Nós temos uma promessa de Jesus que deve nos encorajar a não ficarmos calados e desesperados no meio da perseguição, no meio do caos, da circunstância difícil que se levanta contra nós. Jesus disse assim, vejam este encorajamento, quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverem que falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que devem dizer. O Espírito Santo vai orientar. A questão é ter a sensibilidade de transformar aquele caos em oportunidade. Em vez de nos entregarmos à autocomiseração, como muitas vezes acredito que o fazemos, ou à murmuração, ou ao desespero e à depressão, no meio das circunstâncias adversas, em ambientes onde as pessoas nos querem mal e de eventos que nós não controlamos, confiemos na soberania de Deus e procuremos transformar as crises em momentos que podem impactar de uma forma eterna as pessoas que estão a assistir àquele caos todo. E quem sabe, aquelas pessoas que nos querem mal. Terceira característica de quem procura ser uma testemunha fiel. Conta a tua história com Deus. O que falar nesses momentos? Ok, estamos num momento adverso.
Criamos uma oportunidade para testemunhar de quem Deus é, daquilo que Ele tem feito. O que falar, o que contar nesse momento. O apóstolo falou do seu encontro com Jesus. Ele falou de como Ele era. E ele disse que Ele era tal e qual como os seus ouvintes, antes de ser encontrado por Cristo. O apóstolo coloca-se numa posição de identificação com aquelas pessoas que o estão a ouvir, que estavam a procurar ser zelosos para com a lei. O apóstolo explica como na sua história passada ele foi extremamente zeloso com a tradição, extremamente zeloso com a lei, a ponto de perseguir, de participar de penas capitais de cristãos como a de Estevão. Então, ele diz como ele era. E ele diz como ele foi profundamente, radicalmente transformado pelo seu encontro com Jesus. E depois, então, enviado a partilhar esta mensagem de Jesus aos gentios. E nós temos sublinhado, eu tenho dito imensas vezes, que evangelizar é partilhar o Evangelho, ok? Evangelizar é falar o Evangelho. Evangelizar não é ter um bom testemunho no trabalho de integridade moral, ok? Um bom testemunho de integridade moral serve à verbalização da nossa esperança em Cristo. Dá força, dá credibilidade. É um holofote que aponta para as palavras que nós vamos dizer. Mas isso não é evangelizar, ok? Isso é testemunhar aquilo que Jesus fez em nós. Ok? Evangelizar é partilhar o Evangelho. É explicar a boa notícia da salvação que há em Jesus Cristo. É explicar como nós nascemos mortos em ofensas e pecados contra Deus. É explicar que Jesus é Deus feito homem para viver a vida de obediência perfeita à lei que nós não conseguimos cumprir e morrer a morte que nós merecemos morrer. Evangelizar é falar, é pregar, é proclamar, é anunciar verbalmente como Jesus salva. Agora, isso não significa, atenção, que nós não damos o nosso testemunho pessoal de como essa mensagem de salvação impactou e transformou as nossas vidas de forma concreta, particular e específica. Não é a nossa história que vai salvar alguém. Mas a nossa história é uma evidência viva que nós colocamos diante das pessoas, daquele que tem poder para de facto salvar. Okay? A nossa história pode ser um instrumento eficaz, útil nas mãos de Deus, para que haja uma plataforma para explicar quem Jesus é. Estamos a mostrar como é que essa salvação se operou de forma concreta numa pessoa que é exatamente como aqueles que nos estão a ouvir. Uma pessoa que veio do mesmo lugar, com os mesmos pecados, com as mesmas lutas, eventualmente. Ao partilharmos as nossas histórias de transformação com as pessoas à nossa volta, nós podemos tocar em pontos com os quais as outras pessoas à nossa volta se identificam. Os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos amigos podem ter passado ou podem estar a passar por momentos semelhantes aos quais nós passamos. Um certo estilo de pecados, um certo estilo de vida que nós vivíamos, um certo conjunto de circunstâncias que nós também passamos. Partilharmos as nossas histórias com Deus pode criar ligações, conexões com as pessoas à nossa volta que o Espírito Santo pode usar para tocá-las e atraí-las à sua graça. Então precisamos, talvez, alguns de nós, gastar um tempo para estruturarmos e pensarmos num padrão básico de partilha do nosso testemunho, da nossa história com Jesus. Podemos começar por relatar, em primeiro lugar, como era a nossa vida antes de Jesus. Como é que eu vivia? O que é que eu fazia? Como é que eu era? Tal como o apóstolo Paulo fez, é isso que ele faz. Ele diz como é que vivia, como é que ele era. Depois podemos dizer como é que entendemos esta mensagem da salvação. Até o dia em que eu fui à igreja, até o dia que eu fui a um acampamento, até o dia em que uma pessoa me falou disto, até o dia em que aí eu entendi que era pecador e precisava de Jesus. Depois podemos dizer o que é que mudou. Porque quando Jesus entra numa vida, há coisas que mudam. Há formas de estar que mudam. Há comportamentos que mudam. E acima de tudo, há desejos que mudam. O desejo pelo pecado morre. E um desejo por Deus começa a crescer. Então podemos testemunhar o que é que mudou. E por último, eventualmente podemos dizer também como é que nós achamos que seria a nossa vida se Jesus não tivesse entrado. O que é que nós seríamos? Eu acredito que muitos de nós aqui conseguem imaginar o que é que seriam hoje se Jesus não tivesse transformado as vossas vidas. Alguns nem estariam casados, alguns viveriam vidas de promiscuidade, alguns, se calhar, até estariam presos hoje em dia. Alguns viveriam uma vida religiosa, no vazio, sem encontrar uma verdadeira esperança e âncora para a alma. Então, contar a nossa história, contar a história de Jesus connosco, aquilo que Jesus fez por nós, pode fazer com que as pessoas que estão a nos ouvir se identifiquem com pontos.
E depois então explicamos o Evangelho. Depois então podemos explicar o Evangelho. E na nossa explicação do Evangelho, eu vou dizer isto mais uma vez, mas é na repetição que está a aprendizagem. Há 4 pontos pelos quais nós temos que passar obrigatoriamente. Primeiro, falar de Deus, que Deus criou tudo aquilo que existe. Que Deus nos criou para uma vida perfeita, de felicidade, de alegria. Segundo ponto, o homem tentado pelo diabo, rebelou-se contra Deus. O pecado entrou no mundo e o homem, no seu estado pecaminoso de rebelião contra Deus, merece a condenação justa de Deus. Terceiro ponto, Cristo. Deus, por amor à humanidade, não quis deixar a humanidade entregue a si própria e à condenação do pecado. Então fez-se homem para viver a vida perfeita de obediência à lei no lugar do pecador e para sofrer na cruz. E quarto, a resposta. Faça esta oferta graciosa de perdão em Jesus. O homem é chamado a se arrepender e a colocar a sua fé em Jesus. Ok? 4 pontos para partilhar o Evangelho, muito simples. Deus, o homem, Cristo e resposta. Tentem memorizar. Deus, o homem, Cristo e a resposta. Expor o Evangelho. Então nós precisamos de falar do Evangelho. Mas nós podemos e devemos também falar de como o Evangelho nos salvou a nós. A nossa história. Que momentos é que nós temos deixado de aproveitar para contar a nossa história? Como Jesus nos salvou. Quem na nossa vida precisa de ouvir a nossa história? Se calhar há um colega teu de trabalho que precisa de ouvir a tua história. De como tu eras. De como Jesus te transformou. Naquilo que tu te tornaste. Se calhar há um patrão, há um familiar, há um amigo que precisa de ouvir a tua história. A tua história é uma demonstração, é uma vitrine do poder do Evangelho de Deus na tua vida, na vida de um pecador. E a tua história pode ser usada como um palco para que outra pessoa conheça também Jesus. Os testemunhos são sempre poderosíssimos. Quando nós estamos aqui no dia de batismos e ouvimos os testemunhos de pessoas, aqueles que já são filhos de Deus, são edificados por ver a multiforme ação de Deus na vida de pessoas tão diferentes, mas como Deus age e transforma. Então, que momentos é que temos deixado de aproveitar para partilhar as nossas histórias? Usemos as oportunidades, as circunstâncias em que nós nos encontramos para contarmos a história da nossa vida com Deus e para contarmos a história de Cristo, a história da redenção, o Evangelho. E quarta e última característica de uma testemunha fiel: vai onde Deus te envia. A nossa história e a história da salvação é para ser anunciado onde quer que Deus nos enviar, incluindo lugares e contextos que às vezes podem ser inesperados e não planeados e até não desejados. Paulo, no seu testemunho, ele mostra que a dado momento teve uma visão com Jesus, que Jesus mandou sair de Jerusalém e como ele argumentou com Jesus. Essa ordem não fez sentido para Paulo. Ele argumentou com o Senhor e disse: lembra-te, eu era assim. Aquilo que aconteceu comigo, o meu testemunho faz mais sentido ser aqui, porque as pessoas que estão aqui são como eu era. Mas Jesus tinha outros planos. De facto, Paulo foi conduzido a pregar a mensagem de salvação noutros lugares e Deus fez o seu ministério frutificar de forma abundante. Foram plantadas igrejas na Ásia, na Galácia, na Macedónia, na Grécia. Paulo obedeceu. Paulo colocou os seus desejos, os seus planos, as suas expectativas em baixo e seguiu aquilo que Deus lhe pediu. Nós temos uma ordem clara, todos nós. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É isto. Okay? Fazer discípulos. Nós sabemos que devemos fazer discípulos. E devemos nos propor a usar todas as oportunidades que nós temos na vida, que surgirem nos contextos em que nós estivermos, para exatamente procurar fazer discípulos. Só que em determinados momentos, Deus pode nos levar para circunstâncias, para lugares, para situações fora do nosso plano. E Deus gosta de fazer isto. A nossa responsabilidade é fazer o quê? É obedecer. É isto onde Deus nos envia. Mesmo que à partida nos faça mais sentido um determinado plano e não aquilo que Deus nos está a mandar. Deus conhece o lugar certo para o nosso testemunho. Deus conhece o lugar certo para o teu testemunho e sabe onde a tua história de salvação e de transformação será eficaz. E por isso, se calhar, estás no trabalho em que tu estás, no emprego em que tu estás. E por isso, se calhar, estás na cidade onde tu estás agora. Ou nas circunstâncias difíceis em que estás. Pode ser que Deus chame alguns de nós para sermos missionários. Sim, pode ser. E eu espero que sim. Eu oro para que sim. Eu estou desconfiado de alguns que sim. E assim, pode ser que alguns sejam enviados.
E eu espero que sim, eu oro que sim, e eu vou trabalhar para que sim, para outra cidade, ou país, ou continente. E se calhar para uma cidade, ou país, ou continente que estaria no fim da tua lista. Para outros de nós, pode ser que a dado momento nas nossas vidas sejamos levados pela providência divina a uma mudança inesperada de emprego, a uma mudança não planeada de cidade, a um tratamento de saúde por causa de uma doença que não desejávamos, e vamos para uma clínica, a um hospital, em que naturalmente não queríamos estar. Podemos ter que ser forçados a mudar de curso universitário. Podemos ter que ser forçados a mudar de casa contra a nossa vontade. Enfim, uma série de circunstâncias podem nos levar para outros lugares que Deus quer e que nós à partida não planeávamos. Acho que isso acontece com todos. Precisamos ter ciente diante de nós que todas essas circunstâncias podem exatamente ser o ambiente onde Deus nos quer para falar da nossa história com Ele e para apresentar o Evangelho. Obedeçamos, sejamos sensíveis à voz, à orientação de Deus para as nossas vidas, para o nosso ministério, prontos a falar de Jesus, da salvação que é Jesus. Seja qual for o contexto em que tu estiveres. Não há acasos na providência divina. Não há acasos em relação ao teu trabalho, ao teu curso, à tua família, em relação ao lugar onde tu moras. Não há acasos. Eu concluo. O apóstolo Paulo tinha uma missão clara. E ele foi fiel àquilo que sabia que Deus pedia dele. Ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus mudou para sempre. Uma mudança radical, profunda. E em primeiro lugar eu quero te perguntar se tu nesta manhã já tiveste esse encontro com Jesus. Não interessa a tua idade. Se tens 12, se tens 50 anos, já tiveste este encontro com Jesus. Transformador. Quero te perguntar se já percebeste o teu pecado, a tua miséria, a tua culpa diante deste Deus Santo e que por isso mereces a condenação de Deus. Porque eu espero, nós esperamos aqui na igreja que tu possas entender esta verdade de uma forma clara, ao mesmo tempo que eu espero que entendas que a única forma de te livrares da condenação que mereces por causa do teu pecado é te rendendo e confiando somente em Jesus e naquilo que Ele fez na cruz. Ele foi morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e o pecado para que tu não tenhas que morrer e ser condenado eternamente. Então, eu quero te convidar esta manhã, se tu ainda não tiveste este encontro com Jesus, em primeiro lugar, ora, pede a Ele que Ele te encontre no teu caminho de Damasco. Que Ele te encontre. Que Ele vá ter ao lugar em que tu estás. Pede a Ele que Ele te dê uma noção do teu pecado se tu ainda não tens. Que Ele te dê uma noção da sua graça e do seu sacrifício. Quero-te convidar, renda a tua vida a Jesus nesta manhã. Se tu já tiveste este encontro com Jesus, se és filho de Deus, eu quero te encorajar a ser uma testemunha fiel neste plano, propósito absolutamente imparável de Deus na expansão do reino. A nossa vida é isto. A nossa vida não é a casa que nós compramos, ou a carreira profissional que desenvolvemos, ou os cursos em que metemos os nossos filhos. A nossa vida é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esta é a nossa vida. É aqui que nos devemos desgastar e gastar. Quero-te encorajar a ser uma testemunha fiel. Confia na soberania de Deus que conduz todas as circunstâncias da tua vida. Transforma momentos de caos em oportunidades para testemunhar. Conta a tua história pessoal para explicares o Evangelho de Jesus Cristo. E vai onde Deus te enviar. Não te acobardes. Obedece. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te por Jesus que nos foi dado. Agradecemos-te porque tu operas salvação e transformas pessoas radicalmente como transformaste o apóstolo Paulo e como podes transformar hoje também quem aqui está e ainda não teve um encontro contigo. Espírito Santo, eu te peço que, Senhor, se há aqui alguém nessa condição, que seja convencido pelo teu Espírito do seu pecado, do juízo que vem, da condenação que terá, se não se render a ti nesta manhã. Convence-o da tua graça. Convence-o da veracidade, do poder e da salvação que há na morte e na ressurreição de Jesus. E que possa haver salvação nesta manhã. E quanto a nós que já somos teus filhos, Senhor Deus, ajuda-nos, suplicamos pela tua graça e misericórdia. Ajuda-nos a ser testemunhas fiéis. Ajuda-nos a usar as oportunidades, os contextos nos quais tu nos colocas, muitos deles de lugares que nós não queríamos estar, circunstâncias que saíram do nosso controlo. Ajuda-nos a ser sensíveis, a ser fiéis ao ponto de transformar o caos em oportunidade para falarmos de ti. A não desesperarmos, a confiarmos que tu controlas tudo. E, Senhor, se tem havido aqui alguém que tem duvidado e que tem sido levado pelo desespero por causa de circunstâncias que tem vivido e passado,
Senhor, que possa confiar na tua soberania, que é sempre bondosa, que é sempre amorosa para os seus filhos e que tem propósitos que vão além de nós. Senhor, que quem está no meio dessas circunstâncias não se entregue ao desespero, mas que possa haver aí uma oportunidade de falar do teu nome, de testemunhar do que é ser um filho teu, de falar de quem tu és e do que tu fazes. Senhor Jesus, ajuda-nos a partilhar em todos os contextos que nós estamos daquilo que tu és. E ajuda-nos a irmos para onde tu nos enviares, mesmo que esteja fora das nossas contas, dos nossos planos. Senhor Jesus, possamos te obedecer simplesmente, ouvir a tua voz simplesmente, para as mudanças que tu possas estar a colocar neste momento, na vida de algum de nós aqui. Ajuda-nos a submetermos àquilo que é a tua vontade, para a glória do teu nome, para o bem do teu povo e para a salvação daqueles que não te conhecem. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. E vamos tomar a ceia, o pão e o vinho, e nos lembrar que enquanto vimos à ceia, enquanto vimos tomar o pão e o vinho, enquanto vimos à mesa, possamos nos lembrar que nós estamos hoje aqui para tomar o pão e o vinho, porque um dia alguém foi fiel à comissão que Deus lhe deu de falar o Evangelho connosco. Seja um pregador na igreja ou no acampamento, seja um amigo que nos evangelizou, alguém foi fiel. Então que possamos, indo à mesa, reconhecer todas as oportunidades que temos desperdiçado e que não temos usado para partilhar do Evangelho. E que possamos assumir o compromisso diante de Deus de que, com a sua graça, debaixo do seu poder, vamos trabalhar para sermos estas testemunhas fiéis. Para que outras pessoas que não estão connosco a celebrar a mesa possam celebrá-la. Então possamos vir à mesa desta forma. Quem é de Jesus, quem é membro de uma igreja saudável, que prega este mesmo Evangelho, seja esta igreja ou seja outra, que possa vir à mesa tomar do pão e do vinho. Okay? Então, enquanto cantamos, podem vir buscar os elementos, levar para o vosso lugar e esperar para depois simbolizarmos a unidade que queremos ter em Cristo, tomando o pão e o vinho todos juntos. Então podemos ficar de pé.